11 de novembro de 1880. O sol mal havia nascido sobre Melbourne, mas a cidade não dormia. Do lado de fora da velha prisão, o caos já estava instalado. 5.000 almas se aglomeravam nas ruas adjacentes. Eles se espremiam contra os pesados portões de ferro. No quadro, rostos ansiosos pressionados contra as grades frias. Alguns na multidão seguravam pequenos pedaços de papel. Não eram jornais, eram ingressos exclusivos para testemunhar a morte. A atmosfera era elétrica, pesada e barulhenta. Dentro das muralhas de pedra, o cenário mudava. Quem era o homem que paralisou a cidade? Para a lei, um assassino frio, mas para os pobres era quase uma divindade. Ele aguardava na cela úmida. O metal dos grilhões pesava em seus tornozelos, limitando cada passo. O som das correntes arrastando no chão de concreto ecoava pelos corredores vazios. Seu nome era Edward Ned Kelly. Ele se tornou o fora da lei mais lendário da Austrália. As autoridades o temiam. O povo o protegia. À primeira vista, um criminoso comum aguardando a sentença. Mas na prática, o símbolo de uma nação dividida ao meio. Mas isso era apenas o começo do fim. Faltavam exatamente 60 minutos. O tempo estava se esgotando. A câmera registra. O carrasco verifica a resistência da corda no pátio interno. Não havia margem para erro. O enforcamento precisava ser rápido. Seus crimes haviam desafiado o império e a resposta do governo seria brutal. A multidão do lado de fora prendeu a respiração. O barulho cessou. A justiça estava pronta para ser servida. A história da Austrália mudaria naquela manhã. Junho de 1855. Nessa data, no assentamento poeirento de Beveridge, nasceu a criança que se tornaria o pesadelo da Austrália colonial. Por que Ned Kelly se tornou um assassino? Ele nasceu com o mal no sangue? A resposta surpreende. Seu primeiro ato público foi de heroísmo. Ele salvou um menino de afogamento. Como recompensa, recebeu uma faixa de seda verde. Mas o destino tinha planos cruéis para o jovem Edward. Seu pai, John Red Kelly, afogava os próprios demônios em garrafas de uísque barato. Sua mãe, Ellen Quinn, lutava diariamente para colocar comida na boca de 8 crianças famintas. À primeira vista, uma família pobre tentando sobreviver, mas, na prática, um alvo permanente para a polícia local. Eles se mudavam de cidade em cidade. O barulho da carroça velha carregando poucos pertences era a trilha sonora da infância de Ned. Eles tentavam estar um passo à frente dos problemas, quase nunca conseguiam. Quando o pai de Ned roubou um único bezerro, a punição foi desproporcional. 6 meses de trabalho forçado, quebrando pedras sob o sol. A família não tinha dinheiro sequer para pagar a fiança. O tio de Ned teve menos sorte. Condenado por incêndio criminoso, recebeu a sentença de morte, depois comutada para trabalhos forçados perpétuos. Aos 14 anos, a infância de Ned acabou. Ele conheceu Harry Power, um fora da lei veterano, calejado pelo mato. Power fez do garoto seu aprendiz criminal. Juntos, executaram assaltos armados por todo o nordeste de Victoria em abril de 1870. Ned aprendia rápido a emboscar e fugir. Mas isso era apenas o começo de sua ficha criminal. A primeira prisão de Ned foi caótica. Ele roubou 10 shillings de um vendedor de porcos chinês. O homem reagiu com uma vara de madeira. Ouve-se nos relatos da época, o som seco da madeira contra o corpo e a confusão na poeira. Ned foi capturado e jogado na cela. Embora 2 acusações de roubo tenham sido arquivadas, o sistema judicial marcou seu nome. A violência policial escalou rapidamente. Após ser detido com um cavalo roubado, um policial decidiu dar uma lição no rapaz. Ele espancou Ned com ferocidade selvagem. No registro médico, o dano é visualmente brutal. O couro cabeludo tornou-se uma massa de carne viva e sangrenta. Foram necessários 9 pontos para fechar a ferida na cabeça. A polícia havia declarado guerra contra os Kelly, e Kelly decidiu devolver o favor 10 vezes mais forte. Abril de 1878 marcou o ponto de não retorno. O policial Alexander Fitzpatrick chegou à propriedade dos Kelly. O objetivo? Prender Dan, o irmão mais novo, por roubo de cavalos. O que aconteceu dentro daquela casa permanece um mistério sangrento. A polícia relatou um ataque brutal. Segundo eles, Ned arrombou a porta e disparou. A bala errou a cabeça do oficial, mas estraçalhou seu pulso. Simultaneamente, Ellen Kelly teria esmagado uma pá de ferro contra o crânio de Fitzpatrick. A família Kelly contou uma história completamente diferente. Afirmaram que Fitzpatrick fez avanços sexuais impróprios contra Kate, a irmã de 14 anos de Ned.
Ned teria agido apenas para defender a honra da irmã. A verdade não importava no tribunal. Ellen Kelly recebeu uma sentença dura: 3 anos de prisão em condições desumanas. A acusação foi cumplicidade em tentativa de homicídio. Não havia mais caminho de volta. Ned e Dan não esperaram as algemas. Eles desapareceram na vegetação densa do bush. 2 amigos leais se juntaram a eles, Joe Byrne e Steve Hart. Eles não estavam apenas fugindo. Na mata, o grupo limpava as armas e preparava a munição. Eles planejavam algo que abalaria a colônia até suas fundações. 26 de outubro de 1878. 4 policiais. A missão parecia simples: caçar fugitivos na mata. Por que o sargento Kennedy montou acampamento naquele ponto cego? A visibilidade era mínima, mas a confiança na autoridade os deixou vulneráveis. Kennedy, junto com os oficiais Thomas Lonergan, Michael Scanlon e Thomas McIntyre, preparou a base na densa vegetação vitoriana. Eles não percebiam a movimentação ao redor. A morte observava por entre as árvores. Às 5 da tarde, o silêncio da floresta foi quebrado. A gangue Kelly não surgiu caminhando. Eles atacaram o acampamento como fantasmas saindo das sombras. A reação foi instintiva. Lonergan levou a mão ao coldre para sacar sua arma. Ned Kelly foi mais rápido. O disparo atingiu Lonergan e o matou instantaneamente. O corpo caiu pesado no chão de terra. O oficial McIntyre travou. Com os canos das armas apontados para seu rosto, ele levantou as mãos. A rendição era sua única chance de continuar respirando. Mas isso era apenas o começo. Kennedy e Scanlon, que haviam saído para caçar, retornaram ao acampamento. Eles não encontraram seus colegas em segurança. Encontraram uma emboscada. A gangue abriu fogo sem aviso prévio. Scanlon recusou a ordem de rendição. Tentou reagir. Ned o derrubou com uma rajada de balas. Kennedy, ferido e cercado, tentou levantar as mãos. O gesto de rendição foi claro, mas a gangue continuou atirando. Ned deu um passo à frente com sua espingarda, encurtou a distância e disparou contra o peito de Kennedy a queima-roupa. Na cena do crime, nota-se: a brutalidade foi cirúrgica. Quando as autoridades recuperaram os corpos, o laudo foi chocante. Lonergan tinha 3 ferimentos de bala, incluindo um disparo direto através do olho direito. Scanlon tinha 4 projéteis alojados no corpo. Kennedy sofreu pelo menos 2 tiros fatais. Os cadáveres não foram apenas executados, foram saqueados. Relógios, dinheiro e itens pessoais desapareceram. À primeira vista, um confronto policial. Mas na prática, um massacre a sangue frio. 3 oficiais mortos. A colônia inteira entrou em estado de choque. O medo se espalhou pelas cidades. O governo reagiu com força máxima e declarou a gangue Kelly oficialmente fora da lei. Isso significava uma coisa: qualquer cidadão poderia matá-los à vista sem sofrer consequências legais. Recompensas massivas foram oferecidas por suas cabeças. Mas Ned e seu grupo não agiram como animais encurralados. Eles não fugiram para buracos. Eles partiram para a ofensiva. Dezembro de 1878. A gangue invadiu Uroa. A operação foi militar. Eles tomaram um posto policial e fizeram reféns em uma fazenda local. Cortaram os fios do telégrafo. O som do alicate rompendo o metal isolou a cidade do resto do mundo. Ninguém poderia pedir socorro. Em seguida, caminharam diretamente para o Banco Nacional. Limparam cada cofre e gaveta de dinheiro. A fuga rendeu mais de $2.000 em ouro e moeda corrente. As autoridades estavam humilhadas. A polícia parecia impotente e a gangue precisava de mais dinheiro. 10 de fevereiro de 1880. O alvo foi Geralderie. Desta vez, a tática foi ainda mais ousada. Eles tomaram o quartel da polícia e trancaram os próprios oficiais dentro das celas. Na reconstituição dos fatos, vê-se a audácia. Ned veste o uniforme roubado de um policial. Ele caminhou pela rua principal em plena luz do dia, disfarçado de lei. Enquanto a cidade estava reunida na igreja, a gangue agiu. Mantiveram os funcionários do hotel como reféns ao lado do banco. Depois, invadiram o cofre. Levaram mais $2.141 em dinheiro e objetos de valor. Mas Ned não queria apenas o ouro. Ele queria enviar uma mensagem. Ele reuniu as hipotecas e documentos de empréstimo do banco. Riscou um fósforo. O fogo consumiu as dívidas dos moradores locais. Ele declarou em voz alta: "Os malditos bancos estão esmagando o sangue da vida do homem pobre." Para os agricultores em dificuldades e trabalhadores rurais, a gangue Kelly se tornou algo maior. Eram vistos como guerreiros anti-establishment, lutando contra a opressão colonial corrupta.
O governo via apenas assassinos cruéis, e a ordem era clara. Eles precisavam ser parados por qualquer meio necessário. Sabendo que seus dias estavam contados, eles se prepararam para o fim. 40 quilos de ferro maciço. Esse era o peso que cada homem precisava carregar. Sabendo que estavam marcados para morrer, Ned Kelly planejou algo sem precedentes na história criminal. Ele usou aivecas, as grossas peças de ferro dos arados de agricultores. A gangue forjou armaduras à prova de balas. Cada traje consistia em peitoral, protetor de costas, ombreiras, avental e capacete. O ferro tinha 6 milímetros de espessura. Visualmente, os capacetes pareciam latas de conserva com fendas estreitas para os olhos. Ned usava o protótipo, com ombreiras exclusivas ao seu desenho. Por que confiaram em equipamentos caseiros? Um teste de fábrica era impossível. A gangue testou a armadura disparando a queima-roupa. Anos depois, ainda era possível ver a marca invertida da bala no peitoral de Ned. Esses trajes suportavam fogo direto. Eles transformaram os foras da lei em tanques ambulantes de pesadelo. 26 de junho de 1880, a violência começou. O membro da gangue Joe Byrne localizou o informante da polícia, Aaron Sherritt. Ouve-se o estrondo seco de uma espingarda. O tiro atingiu a garganta e o peito. Sherritt morreu instantaneamente. A gangue sabia que reforços policiais chegariam à área de trem. O plano de Ned era brutal. Descarrilar aquele trem, massacre os sobreviventes, queimar o quartel da polícia e liberar o caos total. Eles se reuniram na estação ferroviária de Glen Rowan. As armaduras estavam amarradas ao corpo. Até os cavalos de carga usavam placas resistentes a balas. Ned pagou trabalhadores para danificar os trilhos. À primeira vista, uma emboscada perfeita, mas na prática, um castelo de cartas. Um professor da escola local escapou. Ele alertou o trem da polícia que se aproximava. O elemento surpresa desapareceu. Em vez de um descarrilamento, Ned enfrentou um confronto direto. O cerco em Glen Rowan explodiu em tiroteio. Balas perfuravam a madeira, mas ricocheteavam no ferro. Ned foi atingido na mão esquerda, braço e pé. 2 reféns morreram no fogo cruzado. Joe Byrne recebeu uma bala policial fatal. Sangrando muito, Ned cambaleou para o mato atrás da pousada enquanto a polícia cercava o prédio. Madrugada de 28 de junho. Uma névoa espessa cobria o solo. Algo emergiu da bruma matinal. A visão fez policiais endurecidos questionarem sua sanidade. Uma testemunha relatou: com o vapor subindo do chão, parecia o fantasma do pai de Hamlet. Sem cabeça, apenas um pescoço muito longo e grosso. Era a visão mais extraordinária já vista. O diabo de ferro havia retornado. Ned Kelly, encapsulado em sua armadura, atacou o flanco traseiro da polícia. Ele disparava 3 armas ao mesmo tempo. Nota-se no cenário. O vulto metálico avança sem recuar. Por 30 minutos ele continuou lutando, apesar de cambalear sob o peso esmagador da armadura. As balas da polícia batiam em seu peito e capacete, gerando apenas faíscas inúteis. Mas havia uma falha no projeto. Os oficiais miraram baixo. 2 disparos de espingarda rasgaram suas pernas e coxas desprotegidas. O diabo de ferro caiu na terra. A polícia invadiu a pousada e ateou fogo. As chamas consumiram a estrutura. Lá dentro, encontraram os restos carbonizados de Dan Kelly e Steve Hart. Se eles foram baleados ou tiraram a própria vida para evitar queimar vivos, permanece desconhecido. 19 de outubro de 1880. Melbourne parou. Ned Kelly enfrentou o tribunal. A acusação era clara e direta: assassinato de policiais. O veredito não demorou a sair: culpado. A sentença foi lida em voz alta na sala cheia: morte por enforcamento. O juiz Sir Redmond Barry encerrou o ritual com a frase padrão: que Deus tenha misericórdia de sua alma. Por que Ned não baixou a cabeça? Ele parecia aceitar o destino com frieza, mas sua resposta gelou o tribunal. Eu vou um pouco além disso e digo que te verei lá onde eu for. 12 dias depois, o impossível aconteceu. O juiz Barry morreu repentinamente. Parecia uma maldição cumprida. 32 mil assinaturas. Esse era o peso do apoio popular. Uma petição desesperada exigia clemência para o fora da lei. Do lado de fora da prisão, a multidão protestava. Gritos de revolta ecoavam pelos muros de pedra. À primeira vista, um movimento de esperança. Mas na prática, um esforço inútil contra a burocracia estatal. Em 3 de novembro, as autoridades marcaram a data final. 8 dias restavam. O local seria a velha prisão de Melbourne. Um dia antes do fim, Ned posou para uma foto.
Ele queria deixar uma lembrança física para a família. Na imagem, nota-se. Seu olhar é direto, sem sinais de arrependimento. Sua mãe, Ellen, também estava presa no mesmo complexo penitenciário. Ela o visitou na cela. O cheiro de umidade e pedra fria cercava os dois. Ela não chorou. Apenas deu uma ordem final e dura. Morra como um Kelly. 11 de novembro de 1880, 9 horas da manhã. O som de metal contra metal cessou. Os guardas removeram os grilhões pesados das pernas de Ned. A caminhada final começou pelos corredores. Um capelão o acompanhava murmurando orações em latim. Eles passaram pelo jardim interno da prisão. Ned parou por um segundo. Comentou sobre a beleza das flores, eram as últimas coisas vivas que seus olhos veriam. Do lado de fora, o caos imperava. 5.000 pessoas se aglomeravam nos portões. Alguns seguravam ingressos na mão como se fossem ao teatro. A câmera registra rostos de crianças espremidos no meio da multidão adulta. A curiosidade mórbida atraía a todos. Dentro da câmara de execução, tudo estava pronto. Uma viga de madeira sólida sustentava a corda. O cenário na plataforma era restrito. Apenas o xerife, o subxerife, o médico e poucos oficiais estavam lá. As testemunhas menores se amontoavam nos corredores abaixo, esticando os pescoços. 10 horas em ponto. O carrasco entrou em cena. Era um homem de cerca de 60 anos. Ele não usava máscara, não escondia o rosto. Prendeu os braços de Ned com força na altura dos cotovelos. Não havia margem para erro. Um padre segurava um grande crucifixo ao lado do condenado. O carrasco passou a corda pela viga superior. Ajustou o laço ao redor do pescoço de Ned. A textura áspera da corda tocou a pele. O silêncio tomou conta do recinto. Historiadores ainda debatem as últimas palavras exatas. Alguns afirmam que ele disse: "A vida é assim." Outros relatam algo diferente. Ah, bem, suponho que tenha chegado a este ponto. Há relatos de que ele queria discursar, mas a boca permaneceu fechada. O relógio marcou 10:05. O alçapão se abriu com um estrondo seco. Edward Ned Kelly despencou no vazio. O corpo caiu por cerca de 2,5 metros. O pescoço estalou com o impacto. A morte foi instantânea. O corpo oscilou suavemente na corda. Retiraram o capuz para a inspeção. No rosto, percebe-se a placidez. Sem manchas roxas, sem as distorções típicas da asfixia. Apenas uma leve marca de corda sob a orelha esquerda indicava a causa da morte. 30 minutos se passaram. O corpo foi baixado e colocado em um carrinho hospitalar. O destino era o necrotério da prisão. O fora da lei mais famoso da história da Austrália havia partido. Mas a morte não era o fim. Era apenas o começo de uma jornada macabra. A história de Ned Kelly se estenderia por mais de um século. Poucas horas. Esse foi o tempo exato entre a execução e a imortalidade. Por que o rosto do cadáver parecia sereno? A máscara de gesso mostrava traços tranquilos, mas a realidade era um pescoço quebrado pela corda. Maximilian Kreitmeier, proprietário do Museu de Cera local, não perdeu tempo. Ele raspou a cabeça e a barba de Ned imediatamente após a morte. Em seguida, aplicou gesso fresco sobre a face do condenado. O molde resultante capturou algo perturbador. Os olhos de Kelly pareciam vivos. Não havia sinais de sofrimento ou medo. O corpo foi enterrado rapidamente no pátio da Old Melbourne Jail. Ali ficou até 1929. Foi quando as autoridades decidiram fechar a prisão. As sepulturas precisavam ser movidas. O que aconteceu a seguir não foi uma exumação técnica. Foi um show de horrores público. Os operários começaram a escavar o local. A madeira podre do caixão de Kelly não resistiu e quebrou. Ossos rolaram pela terra revirada. A notícia se espalhou instantaneamente. Uma multidão surgiu de todas as direções, rompendo o perímetro. A cena virou um saque. Pessoas comuns lutavam por pedaços do esqueleto como se fossem souvenirs turísticos. Lee, o capataz da obra, agiu no reflexo. Ele conseguiu agarrar o crânio antes que desaparecesse no meio da turba enlouquecida. O governo de Vitória exigiu a devolução dos ossos roubados. Ninguém obedeceu. O crânio nunca voltou para o túmulo de Ned. Em vez disso, a peça passou a decorar a mesa de um detetive. À primeira vista, um troféu macabro, mas na prática, uma evidência criminal tratada como brinquedo. Em 1931, o crânio foi doado ao Instituto Australiano de Anatomia, em Canberra. Ficou em exibição entrando e saindo de vitrines por 40 anos. Mas isso era apenas o começo da confusão.
Em 1978, alguém roubou o crânio novamente. Dessa vez, ele sumiu por mais de 3 décadas. O mistério parecia insolúvel. Apenas em 2009, um fazendeiro da Austrália Ocidental entregou o que dizia ser o crânio de Kelly. O caso parecia encerrado, mas os testes forenses de 2010 revelaram uma verdade humilhante. Aquele crânio não era de Ned Kelly, era possivelmente de Frederick Deming, um serial killer enforcado em 1892. O verdadeiro crânio continuava perdido. Enquanto isso, a ciência avançava em outra frente. Em 2008, arqueólogos descobriram restos mortais no antigo local da prisão de Pentridge. A análise de DNA foi cruzada com descendentes, mas a confirmação final veio da balística. No exame dos ossos, nota-se marcas de danos por projéteis. Os ferimentos correspondiam exatamente aos tiros recebidos no cerco de Glenrowan. A ciência finalmente identificou os ossos reais de Ned Kelly, embora a maior parte do crânio continue desaparecida. Em 2012, o governo aprovou a devolução dos restos mortais à família. 20 de janeiro de 2013. Após uma missa de Requiem, os ossos foram finalmente baixados à terra consagrada no cemitério de Greta. Ele foi enterrado ao lado da sepultura não marcada de sua mãe, 132 anos após sua execução. Desta vez, a família não correu riscos. O túmulo foi selado com uma camada espessa de concreto. O objetivo era claro: impedir novos saques. Ned Kelly permanece uma das figuras mais divisivas da história. Para alguns australianos, ele foi um rebelde heróico que lutou contra a sua opressão colonial corrupta. Para outros, apenas um assassino cruel que matou 3 policiais a sangue frio. Mas sua história transcendeu o crime. A expressão "tão corajoso quanto Ned Kelly" entrou para o vocabulário cotidiano. O fora da lei foi absorvido pela identidade nacional australiana, simbolizando uma busca por identidade após o declínio do Império Britânico. Sidney Nolan o imortalizou em pinturas icônicas. O cinema refez seus passos inúmeras vezes. A trajetória de Ned Kelly prova um fato: os criminosos mais notórios da história frequentemente se tornam lendas. Se você quer mais histórias reais dos capítulos mais sombrios da humanidade, inscreva-se no canal agora. Nós desenterramos execuções brutais e eventos que a história tentou apagar. Não perca o próximo vídeo. Ative o sino e junte-se à comunidade hoje. Assim terminou uma era.